Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Presente, 2 de janeiro de 2019. Ritter, Doug, tenho que voltar para a sede agora. Você fica aqui, para garantir que ele fique bem. Nem pensar. Não vou deixar você sair correndo para tentar se matar de novo. Nós vamos juntos. Sua escolha de palavras me detém. Se matar, invoca uma ideia que está no limiar do meu pensamento. Porque, quando decidi ir até a antiga sede, eu sabia que estaria em perigo. Àquela altura, eu tinha quase certeza de que Ian estava armado. Eu sabia que havia uma chance de ser assassinada. Eu estava apostando nessa chance. Sim, era tão arriscado quanto uma missão suicida. E não quero parar para pensar no que isso significa. Doug me ajuda a ficar de pé. O movimento repentino faz tudo rodar. Eu tinha me esquecido do golpe na cabeça. Ele passa um dos braços ao meu redor para me sustentar. Sinto o calor do seu corpo, mesmo através das nossas roupas. Dou um passo para trás. E ele? Aponto para Ian. Ele está bem. Vamos deixá-lo aqui para pensar no que fez. Ele não parece muito bem, Doug. É verdade, embora tampouco pareça pior do que antes. A hemorragia deve ter sido, em grande parte, estancada pela gaza improvisada de Doug. Não, diz Ian. Não estou me sentindo muito bem. Me levem com vocês. Se estivesse tão mal assim, retruca Doug, brutalmente, já teria perdido os sentidos há meia hora. Você pode ficar aqui guardando seu precioso carregamento até voltarmos para buscá-lo. De repente me ocorre que pode haver uma chance de obter sinal no meu celular. De vez em quando, no alto das montanhas, o sinal aparece. Pego o aparelho, levanto o braço, ativo e desativo o modo avião. Por fim, com um grito de triunfo, consigo fazer brotar uma única barrinha solitária. Para quem você vai ligar? Pergunta Doug. Para a polícia. Ian estremece, como se alguém tivesse acabado de cutucar o ferimento em seu ombro. Percebo que, no tempo que estivemos aqui, parou de nevar. O helicóptero da polícia pode vir até nós agora, mas eles não estão cientes da nova urgência da situação. Por favor, digo ao atendente, me passe para o inspetor John McBride. Tenho algo muito importante para dizer a ele. Emma, quem você acha que pegou o rifle do depósito? Eu, é claro. Tarão. Adquiri habilidade para perceber as coisas ao longo dos anos. E tenho memória fotográfica. A senha ficou guardada no pequeno arquivo da minha mente no segundo em que o idiota do guarda-caça a digitou. Sério. O que Miranda viu nele? Ela sempre teve um péssimo gosto para homens. Há um telefone tocando incessantemente no escritório do outro lado do corredor da sala de estar. Por que ela não atende? Pergunta Mark. Ou ele. Pode ser algo importante. Pode ser a polícia. Esperamos o telefone parar de tocar. Mas ele recomeça um minuto depois. Vou dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Digo. O resto da sede parece particularmente tranquilo. É o silêncio do vazio. Mesmo antes de abrir a porta do escritório, tenho certeza de que a batidinha que dou é desnecessária. Eles não estão aqui. Nem Ritter, nem o idiota do guarda-caça. O telefone está na mesa, ainda tocando. O som é tão alto que quase parece vibrar no silêncio. Eu atendo. Alô, Ritter Massintiri? A voz do outro lado é quase pré-adolescente. O inspetor John McBride me pediu para ligar para você. Tentei o seu celular, mas a ligação foi direto para a caixa de mensagem. Algum instinto me impele a responder, modulando minha voz para um leve sotaque de Edimburgo. Eu disse que sempre fui boa atriz. Sim. Aqui é a Ritter. Como posso ajudar? O inspetor está indo até vocês, de helicóptero. Há um prazer evidente na maneira como ele diz isso, como se estivesse gostando do drama. Finalmente, digo, bem, é uma excelente notícia. Eles não têm como ligar o assassinato a mim, acho. Mesmo que consigam fazer sua mágica forense com DNA e fibras. Bem,
Eu estava usando o casaco de Mark, e nosso DNA vai estar todo misturado. Não haveria nada de estranho em encontrar fragmentos da minha pele na dela, ou fios do meu cabelo em seu corpo. Afinal, viajamos juntas de trem, comemos juntas, dançamos e nos abraçamos nos últimos dias. Devo isto a Miranda, não deixar-me pegarem, entende? Porque ainda terei minha chance de vingá-la. Ele também? O atendente tosse. Juro que ouço uma nota aguda, como se ele estivesse mudando de voz. Deus, se eles estão praticamente empregando crianças para atender o telefone, tenho ainda menos a temer do que pensava. Ele também pediu que você não faça nada que possa alarmar a suspeita. A suspeita? Pergunto. Sim, bem, é claro. Ele fala depressa, agora com ansiedade, como se soubesse que cometeu um erro. Ela não será considerada oficialmente suspeita até avaliarmos a situação. Mas aquela que você diz que foi vista, naquela noite, com a vítima, ela, quero pedir que ele repita, só para ter certeza, mesmo sabendo exatamente o que ouvi. Fazer isso, no entanto, despertaria suspeitas. Mas ninguém viu. Eu quase digo isso em voz alta. Meu choque é um lapso momentâneo. Acho, em descontrole, que eles devem estar falando de Kate. Sim, deve ser isso. Talvez Julian a tenha entregado para salvar a própria pele, ou algo assim. Mas não tenho certeza de que posso me dar ao luxo de pensar dessa maneira. Não é da prisão que tenho medo. Eu mereço pagar pelo que fiz. Embora nenhuma punição seja pior do que a que já infligi a mim mesma. Perder Miranda, meu ídolo, minha estrela guia. Meu medo é de não ter tempo de vingá-la. Bem, vou ter que apressar as coisas. Kate, chama Emma. Posso dar uma palavrinha com você lá fora? Há uma urgência estranha no seu tom de voz. Eu me pergunto do que se tratava o telefonema que ela acabou de atender. De todos nós, ela parece ter sido a mais abalada pela morte de Miranda, se é que isso é possível. Suponho que Julian e eu tenhamos que lidar com a nossa cota de culpa, o que complica as coisas. Ainda não consegui descobrir qual das duas emoções sinto com mais intensidade, luto ou ódio de mim mesma. De alguma maneira, tudo isso parece nossa culpa. Mas Emma passou o dia olhando para o chão, sem dizer praticamente nada. Ela saiu correndo para atender o telefone como se esperasse que fosse alguém alegando um terrível mal-entendido, que Miranda tinha sido encontrada viva, no fim das contas, que todo o resto tinha sido um grande equívoco. Por favor, é importante, diz ela. Está bem. Eu me levanto e vou atrás dela. Emma me conduz pelo corredor, em direção à frente da sede, onde a neve se espraia imaculada como o edredom à margem do lago. Percebo que parou de nevar. É uma boa notícia, não? Quem era no telefone? Pergunto. Era a polícia? Era, responde Emma. Parece que eles têm um suspeito. Quem? Venha comigo, diz. Seu rosto está marcado com alguma emoção poderosa que não consigo decifrar. Ela acena com a mão. Não quero que ninguém mais nos ouça. Isso só pode significar uma coisa. É um de nós. Wark, penso. Eu sei que não pode ser Julian. Depois que acordei de um sono agitado, ele estava ao meu lado no sofá, de boca aberta. Na verdade, tive que checar para ver se ele estava vivo. Só pode ser Mark. Ah, meu Deus, isso explica a expressão estranha no rosto de Emma. Emma, digo, indo na direção dela. É quem eu acho que é. Ele sempre foi obcecado por Miranda. Cheguei a avisá-la, mas ela não levou a sério. Sempre achou que sabia se defender sozinha. Então Emma faz algo estranho. Ela se curva e passa a mão pela neve, como se estivesse à procura de algo. O que você está fazendo? Pergunto. Quando ela se levanta, vejo que está segurando alguma coisa. Levo um segundo para perceber o que é. O meu corpo parece ter entendido antes da minha mente. De repente meus membros estão paralisados, minha espinha, rígida. Emma, o que você vai fazer com isso? Ela não parece registrar a pergunta. Seu rosto inteiro se transformou. Ela parece uma estranha. Não a mulher que conheço há 3 anos. A culpa é sua, sussurra ela. Tudo o que aconteceu com ela. Se não tivesse descoberto sobre vocês dois e o casinho nojento, ela não teria ficado tão alterada. Não teria dito as coisas horríveis que disse. Não foi culpa dela. Não foi culpa minha. A culpa foi sua. Tento falar, mas não consigo emitir som algum. Sai apenas uma bolha de ar da minha boca. Ouço um estranho ruído retombante, incrivelmente alto, ao nosso redor. O som de algo rufando, tum, 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 como um batimento cardíaco em altíssimo volume. Não vejo nada que explique o ruído. No entanto, talvez, no fim das contas, seja apenas o sangue latejando em meus ouvidos. Não entendo, Emma. Não dá para entender o que você está dizendo. Claro que não, diz ela. Porque você é burra demais. Ela cospe a palavra. Você nunca mereceu como amiga. Vejo algo mudar em sua expressão, um espasmo de dor. Então me dou conta. Foi você, digo. Ela não responde.
Apenas ergue as sobrancelhas e faz algo com o rifle, produzindo um estalido sinistro. Ele está levantado, na direção do meu externo. Não mire na cabeça, ouço o guarda-caça dizendo. Mire no corpo, onde todos os órgãos internos estão reunidos. Um tiro desses tem muito mais chance de ser fatal. Vejo o rosto de Emma, como ficou depois que ela atirou no servo, ungida com sangue, marcada como uma assassina. Não tenho tempo de fazer nada antes de ouvir o som do disparo. Sinto algo me atingir com uma força terrível. Quando caio no chão, tudo fica preto. Doug, a sede parece estar inacreditavelmente distante, muito mais do que parecia na subida. Sob a neve, emaranhados de mato se prendem aos tornozelos deles e ameaçam derrubá-los a cada passo. A distância parece ter aumentado também por causa das novas informações que eles têm, a constatação de como a situação na sede pode ficar perigosa. Eles cometeram um grande erro ao deixarem os hóspedes por conta própria. Mas só de saber o que Ian poderia ter feito a Ritter, Doug não se arrepende da decisão que tomou. Finalmente chegam ao caminho que leva à sede. E bem acima deles um grande pássaro de metal começa a descer das nuvens, as hélices unindo com uma pulsação ensurdecedora. Por um momento, Doug é levado para 9 anos atrás, para um lugar de medo e escuridão, apesar da luz ofuscante do deserto. E o helicóptero se torna um instrumento de guerra, um Apache circulando no alto, tentando identificar as posições inimigas. Ele diz a si mesmo que é a polícia, que isso é bom. Os grandes pinheiros escoceses estão perdendo a cobertura nevada, agitando-se violentamente com a ação das hélices. De repente, Ritter dá um grito horrorizado e começa a correr. Por incrível que pareça, é ele quem tem dificuldade para acompanhá-la. Então ele vê o que a assustou. As duas mulheres, uma loira e outra morena, frente a frente diante da sede. A loira está abaixada, tirando algo da neve. Ele sabe o que é antes mesmo de ver na mão dela. O longo e elegante cano, letal à distância, mas catastrófico a 3 metros, que é o que separa as duas agora. Eles finalmente chegaram a um terreno plano. E antes que Doug consiga impedi-la, Ritter corre na direção delas. Nenhuma das duas mulheres a vê, de tão concentradas que estão uma na outra. Ele também começa a correr, na direção da que está armada. É tarde demais. Quando o rifle dispara, ele vê Ritter pular em cima da mulher de cabelo escuro, derrubando-a. Ele vê uma explosão em um lugar distante, aquele momento terrível. Os homens, seus amigos, todos mortos por causa de sua hesitação. Ele se força a voltar ao presente, e se joga ao lado dela, onde a neve está salpicada com seu sangue. Epílogo. Ritter. Quando despertei pela primeira vez depois de um sono profundo, não fazia ideia de quem eu era, muito menos de onde estava. A primeira pessoa que vi foi Doug. Oi, disse ele. Espero que não se importe de eu estar aqui. Você tem um homem e tanto ao seu lado. Ele ficou sentado naquele lugar durante todo o tempo de sua cirurgia, esperando você recobrar os sentidos, disse a enfermeira antes de sair do quarto. Olhei para Doug. Ele parecia envergonhado, como se tivesse sido flagrado fazendo alguma coisa errada. Tive que dizer a eles que estávamos juntos, explicou Doug em voz baixa. Caso contrário, teriam me mandado embora. Espero que você também não se importe com isso. Sua mão estava a poucos centímetros da minha, pousada no lençol. Com certo esforço, ergui a mão e a coloquei sobre a dele. Ela parecia milagrosamente quente e viva. Era a primeira vez que eu tocava outro ser humano, de maneira significativa, em muito, muito tempo. Nas 2 horas seguintes, todos chegaram, depois do longo trajeto de carro de Edimburgo. Os amigos cuja felicidade e plenitude eu evitava havia 1 ano. E, claro, minha família, minha mãe repetindo que sabia que tinha alguma coisa de ruim naquele lugar. E o que percebi foi, sou amada. Eu amo. Perdi meu grande amor, aquele que por anos me definiu, que tinha se tornado o somatório total de quem eu era. Tanto que, quando se foi, tive certeza de que não havia mais nada a salvar. Não sei ao certo o que me levou a fazer o que fiz. Vi toda a cena se desenrolando diante de mim, como se estivesse em câmera lenta, e percebi que havia tempo, e que eu tinha o elemento surpresa. Eu podia fazer alguma coisa. Não parei para pensar no perigo que ocorria. Não havia tempo para isso. Não pensei nisso nem sequer quando a bala penetrou meu abdômen. Foi só quando já estava caída no chão, sem fôlego, e a dor me invadiu em uma onda tão intensa que me convenci de que estava morrendo. Mas agora me pergunto se foi alguma lembrança de Jamie, sempre colocando a vida de estranhos antes da própria, que me impeliu. E aí está bem. Na verdade, parece que ele está na mesma ala que eu, em algum lugar, com uma escolta policial, naturalmente. De acordo com Doug, ele estava com tanta dor que confessou tudo, soluçando, quando a polícia apareceu na antiga sede. Pelo visto ele era uma engrenagem em uma máquina muito maior,
As drogas vinham de um laboratório na Islândia. Envar e Christian não eram seus nomes verdadeiros, obviamente. Suas mochilas carregavam algo muito mais valioso do que equipamento de caminhada. O guarda da estação recebia mais que o dobro do próprio salário para fazer vista grossa. Algumas malas aparentemente inofensivas eram descarregadas na outra ponta, entregues nas boates luxuosas do patrão. E a véspera de Ano Novo era a melhor época para isso. Todos distraídos, os serviços de emergência sobrecarregados. Quem girava essas engrenagens? Claro, era o patrão. Ao que parece, ele e Ian se conheciam havia muito tempo. Quando era mais novo, Ian cumpriu uma longa pena por roubo de carro e saiu da cadeia sem muitas opções. Finalmente, conseguiu um emprego como segurança de uma boate de luxo em Londres. O dono do estabelecimento o abordou com uma oferta, um trabalho mais fácil, um salário melhor, um novo começo. As drogas, descobriu-se, eram a principal fonte de dinheiro do patrão o tempo todo. Não as boates, nem a propriedade. Embora ambos proporcionassem uma ótima fachada e fossem essenciais para o caminho do produto do laboratório islandês até o destino final. Os usuários cheios de grana. Eles o pegaram tomando suco de laranja no lounge da primeira classe no aeroporto de Heathrow, prestes a fugir do país. Uma bela atacada para a delegacia de Fort William. Um assassinato e uma apreensão de drogas, tudo na mesma serena imensidão quase deserta. Uma imensidão que não é para mim, e não apenas por causa do assassinato e da apreensão de drogas. Vou sentir falta do meu mergulho matinal no lago, claro. E, uma surpresa até para mim, vou sentir falta do meu colega de trabalho taciturno. Doug concordou em vir passar o fim de semana comigo depois que eu estiver novamente instalada em Edimburgo. Comprei um sofá-cama para hóspedes, que pode ou não ser usado. Ele tem as próprias questões para resolver primeiro, sua própria jornada. Acho que nós dois estávamos vivendo no limbo, ambos fugindo da morte e, ao fazê-lo, fugindo de todo o resto. Agora é hora de retomar a difícil tarefa de viver. Kate, devo dar à luz em algumas semanas. Houve a preocupação de que eu pudesse perder o bebê, depois de ser derrubada no chão daquele jeito, mas ela ficou bem. Ela é uma menina. Vou continuar indo ao trabalho até o parto. Tenho trabalhado muito, feito muitas horas extras e dormido menos do que deveria na minha condição. Mas tem sido uma distração. Toda a minha gravidez transcorreu misturada ao luto por Miranda. Sim, luto. Sei que pode ser difícil de acreditar, considerando a péssima amiga que fui para ela nos últimos tempos. E como ela às vezes me tratava. É verdade, eu nem sempre gostava de Miranda. Às vezes simplesmente a odiava. Mas eu a amava. É o que acontece quando se conhece alguém há tanto tempo. Você vê todos os seus defeitos, é verdade, mas também conhece as melhores qualidades. E Miranda tinha muitas. Ninguém era capaz de animar uma festa como ela. Ninguém ofereceria seu melhor vestido emprestado em um piscar de olhos. E não há muitas garotas populares de 13 anos dispostas a arriscar todo o seu capital social para resgatar uma desconhecida. Ela era, a seu modo, absolutamente única. Ninguém poderia ser uma aliada mais ferrenha. E, sim, ninguém poderia ser uma inimiga mais terrível. A não ser, talvez, uma pessoa. Emma estava impressionante no julgamento, muito contrita, angustiada e bem vestida, embora não tanto. A semelhança com Miranda, a loira sedutora, a femme fatale, tinha desaparecido. Imagino que não seja muito aconselhável adotar um visual fatale quando se está sendo julgada por assassinato. Seu cabelo tinha sido pintado com o castanho de antigamente, bem recatado. E ela usava uma camisa de gola alta com babado quase vitoriana. Parecia algo entre uma menina de coral e uma professora primária. Ela chorou ao explicar que Miranda tinha começado a provocá-la por causa de sua condição, apesar de suas tentativas de se explicar. Ela não teve a intenção de estrangular Miranda, segundo alegou. Houve uma briga. Sim, depois que Miranda disse coisas terríveis, imperdoáveis. Foi legítima defesa. Miranda estava bêbada e vingativa. Foi para cima dela com unhas e dentes. Ela a empurrou e então, ao se dar conta das consequências do empurrão, tentou salvar Miranda agarrando a coisa mais próxima ao seu alcance, o pescoço dela. Não me parece muito provável. A promotoria também não achou. Deveria ser impossível não condenar com base em tantas provas. Mas vivemos em um mundo pós-verdade. O júri engoliu a história dela. Eles simplesmente não conseguiram condená-la por homicídio doloso. Não aquela pessoa bem articulada, calma e dócil que parecia a filha de um amigo ou uma garota da qual se lembravam dos tempos de escola. Pessoas como ela não cometiam assassinato. Não assassinato de fato. Elas simplesmente se envolviam em acidentes infelizes. Os jornais compararam o caso dela ao de outra ex-aluna de Oxford, alguns anos atrás, que esfaqueou o namorado com uma faca de pão. Pessoas como ela simplesmente não vão para a cadeia. A defesa, por sua vez, se empenhou em pintar uma imagem de Miranda como uma pessoa infeliz.
Alguém cuja vida estava desmoronando por trás da fachada reluzente. Uma bêbada. Usuária de drogas. Afinal, ela havia fornecido drogas ao nosso grupo na primeira noite da viagem. Emma, era importante frisar, se abstivera de consumir qualquer coisa. E Miranda era propensa a um comportamento errático e agressivo. A defesa afirmou. Afinal, ela tinha forçado Mark a beber o champanhe e me obrigado a entrar no lago gelado. Manipuladora, maníaca, instável. Ela estava se consultando com um psicoterapeuta. Não estava. Homicídio culposo. Essa foi a acusação. E uma sentença de 4 anos. Ela, a mulher que empurrou minha amiga mais antiga para a morte e tentou me matar, vai estar livre de novo daqui a 4 anos. Tento não pensar sobre isso. Quanto ao restante deles, a não ser por Nick e Bo, é claro. Eu estava certa em suspeitar de que não tínhamos nada em comum. Miranda realmente era o elo. E o passado, suponho. A preguiça do hábito. Não estou aqui para tentar me absolver. Meu comportamento não foi melhor do que o de nenhum deles. E foi muito pior do que o de alguns. Mas isso não é parte do problema. Velhos amigos não nos confrontam com nossos defeitos. Não tenho sido uma boa pessoa. Precisava de alguma coisa que me mostrasse isso. Só queria que não tivesse sido como foi. O grupo se fragmentou. O círculo íntimo implodiu. Não há mais centro nem alta sacerdotisa. Samira e Gilles estão, imagino, muito felizes embalham com todos os seus amigos do curso pré-natal, que não usam drogas, não viram garrafas de champanhe nem matam uns aos outros. Nick e Bo estão voltando para Nova York. Mark já, entenda como quiser, encontrou uma quase mas não exatamente substituta de Miranda na agência onde trabalha. O caminho de Julien foi o mais radical. Ele foi passar um mês em Goa fazendo uma desintoxicação. Embora acompanhado da flexível instrutora de yoga da academia que ele frequentava em Londres, então talvez haja mais nessa história do que o desejo de se tornar um mestre zen. Ele me disse que vai voltar a tempo do nascimento. Que azar! Se eu pudesse ter esse bebê sem nunca mais olhar na cara dele, acho que não me importaria nem um pouco. Mas agora estou ligada a ele para sempre. O pai da minha filha. Não era exatamente o rompimento que eu desejava. Com ele, por associação, com todo o grupo. Ainda assim, pelo menos nunca mais vou ter que passar nenhum maldito feriado com eles. Eu gostaria agora de conhecer pessoas que me conheçam por quem sou, não por quem eu era. Que não vão esperar que eu volte a desempenhar um papel no qual não me encaixo mais. Que não vão me ver como um projeto em andamento, mas como uma pessoa inteira, totalmente formada. Semana passada, quando concluímos nosso último caso no escritório, decidi sair para tomar um raro drink, refrigerante de flor de sabugueiro para mim, com meus colegas. E até que eles não são tão ruins. Podem até ser normais quando não estão imersos no ar fétido do escritório, trabalhando exaustiva e repetitivamente em contratos. Há um cara, Tom, da equipe de litígio, que na verdade não parece nada mal, sem o paletó amassado, os óculos e o temor a Deus em seus olhos. Talvez seja a hora de fazer novos amigos. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!